Falar de Copa do Brasil, que essa noite é noite de Copa do Brasil, hein? Tem sessão dupla, meu amigo. Esse jogo aí, ó, abrindo os trabalhos na noite e logo na sequência tem Santos e Luverdense. Ou seja, você vai ficar aqui do início da noite até a madrugada que vamos abrir e fechar todos os estádios, como já é marca aqui dos canais Fox Sports. Aproveita a tarde para sair para comprar pipoca, porque você vai precisar, não dá tempo de sair de frente da televisão. E é o seguinte, para esse jogo, o Corinthians vai ter novidade sim na sua equipe para enfrentar o Vitória. Olha só. A entrada do meio-atacante Pedrinho, no lugar de Matheus Vital, é a grande novidade do Corinthians para enfrentar o Vitória pela Copa do Brasil. Pedrinho formará a linha ofensiva pelo lado direito, com Romero pela esquerda e Jadson e Rodriguinho mais centralizados. Estamos torcendo por ele aí, para que ele possa entrar e ir muito bem, jogar muito bem, nos ajudar. Porque é um garoto especial que ainda vai ter muito o que falar dele. Pedrinho ganhou a posição de titular depois da boa atuação no último empate contra o Ceará. Enquanto Rodriguinho, que foi poupado, agora retorna à equipe, já que o jogo é decisivo. Com esse tempinho que eu tive aí, deu para dar uma recarregada nas energias mesmo. Espero poder voltar bem, poder voltar a fazer jogos igual os outros que eu estava fazendo. Depois do 0-0 no primeiro jogo em Salvador, um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer se classifica. Apesar do Vitória vir de 2 derrotas nas últimas partidas, é preciso cuidado com o time baiano, que no Brasileirão do ano passado foi uma das poucas equipes que conseguiu vencer o campeão Corinthians na Arena de Itaquera. Acho que vai ser bem parecido a forma como eles vão querer jogar aqui. Fechadinhos, né, explorando contra-ataque, porque tem jogadores rápidos à frente. Foi basicamente o que fizeram naquele jogo. Vamos tentar fazer com que a história não se repita, né? O meia Rodriguinho coloca a disputa da Copa do Brasil como uma das prioridades do Corinthians nessa temporada. Ao ser perguntado se ele prefere a classificação contra o Vitória para a próxima fase ou se prefere ganhar do rival Palmeiras domingo pelo Campeonato Brasileiro, veja o que Rodriguinho respondeu. Lógico que o Campeonato Brasileiro, queremos o máximo de pontos possíveis, mas eu prefiro passar na Copa do Brasil do que ter uma vitória num clássico, porque só nos daria 3 pontos, que beleza, pode ser importante lá na frente, no final do campeonato, mas ainda tem muita coisa para rolar no Brasileiro, e nesse momento, o mais importante é a Copa do Brasil. Legal, gostei do raciocínio do Rodriguinho, com toda a rivalidade com o Palmeiras, mas é o que a gente vinha questionando sobre o planejamento do Atlético Mineiro. Né? O Rodriguinho tem consciência, tem a ciência da importância do jogo, faz assim, cara, perdeu, tá fora. Já foi eliminado ano passado pelo Internacional em casa, ser eliminado em casa num ano consecutivo não seria nada agradável. Ó, tem uma questão que ela é muito pertinente em relação ao Corinthians. Todos nós sabemos que o Corinthians tem um grave problema financeiro. Né? Uma conta que não tem fechado já há algum tempo. Se a gente coloca na balança hoje o que é melhor para o Corinthians, é ganhar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil hoje dá 50 milhões de reais só de premiação. E um torneio de mata-mata leva muito mais público ao estádio que o Campeonato Brasileiro. Você tem um interesse maior numa decisão mata-mata, em muitos momentos, do que um jogo do Corinthians com um time de meio de tabela, que está brigando contra o rebaixamento, apenas jogos maiores, mais envolventes, que tem levado um público significativo ao Campeonato Brasileiro. Então, para o Corinthians, em 2018, focar a Copa do Brasil é mais importante do que ganhar o Campeonato Brasileiro, nesse interesse. Primeiro, que é uma competição de alto nível. Segundo, dá uma baita premiação. Terceiro, leva o time a Libertadores. E em quarto, o formato do torneio premia também bons públicos. Então o Corinthians tem uma gama hoje de vantagens de jogar a Copa do Brasil e se dar ao luxo de deixar de lado uma competição que nos últimos 3 anos venceu 2 vezes. Então o Corinthians... e um quinto argumento, uma competição que seria nesse Corinthians recente, que tem ganhado muitos títulos,
um título, entre aspas, inédito. Seria a 4ª conquista, mas esse Corinthians de 2011 pra frente ainda não venceu a Copa do Brasil, só em 2009 com o Mano. O Corinthians tem tradição, né? 95, 2002 E 2009. e 2009 contra o Internacional. E aí, como faz tempo que não ganha a Copa do Brasil, então seria legal também voltar novamente nessa conquista. Sem Não dúvida. que o brasileiro não seja importante, muito pelo contrário. Em termos administrativos e financeiros hoje. Além disso, seria mais uma eliminação em casa, né? A gente fala tanto da casa do Corinthians, que a torcida faz festa, Olha aqui, ó. faz... Isso aqui é o reflexo do que você está falando e do que o Rodriguinho falou. Né? Sim. O investimento que o Corinthians está fazendo justamente nessa competição. Olha aí, vai com o que tem de melhor. E a principal novidade a gente tem que destacar ali, né, Facincani? O Pedrinho pintando no time titular, Matheus Vital tá fora, pelo menos para começar a partida. Já há muito tempo pedindo passagem o Pedrinho, né? Um jogador que mostra ter um talento bem especial, tem sido tratado com muita cautela no Corinthians, acho que até uma cautela excessiva, porque é um jovem, essa história de que não aguenta 90 minutos, não aguenta jogar tanto. Não aguenta, né? Você põe desde o início e vê até onde vai. Depois você vai rodando com outras peças de elenco, mudando a formação. É que o Carille trabalha sempre no estilo de jogo em que ele não gosta de mexer na estrutura da equipe, mas em muitos momentos é necessário que ao longo do jogo você tenha outras variações de acordo com o elenco que você tem em mãos, né? Mas, então, Facincani, o Pedrinho hoje é uma peça importantíssima. Qual é a grande diferença do Matheus Vital pro O Pedrinho? Matheus Vital é um jogador de mais construção. O Pedrinho é muito mais agudo. O Corinthians fica muito mais veloz e muito mais propenso a marcar gols em relação ao Matheus Vital. Tem uma informação aqui, Lívia. O Corinthians está atento à situação do Marcos Guilherme. Marcos Guilherme não tem a situação resolvida. O contrato dele de empréstimo com o São Paulo termina agora depois da Copa do Mundo. O Corinthians a atual diretoria tem uma boa relação com a diretoria do Atlético Paranaense, que detém parte dos direitos econômicos do atleta. O problema que está emperrando aí que o Atlético quer dinheiro nesse percentual de 50% dos direitos econômicos do Marcos Guilherme. Que não tem. 3 milhões de euros, em princípio, é a pedida. Vamos ver se vai evoluir. Agora, o Corinthians está monitorando a situação desse jogador e hoje vem sendo muito menos utilizado no São Paulo. Né? Bom, eu vi que tem gente ainda questionando na hashtag Bom Dia Fox Quinta por que da ausência do Roger. O Roger já jogou Copa do Brasil com o Internacional, então não pode defender o Corinthians na partida de hoje. Vamos falar do adversário do Corinthians, o Vitória, que desembarcou em São Paulo nesta quarta-feira. E o repórter Fox Sports, o Jackson Pinheiro, ele bateu um papo exclusivo com o presidente do clube baiano, o Ricardo. Olha só. A importância desse jogo para o Vitória, um jogo decisivo, Copa do Brasil. Eu fiz uma pré-eleção ontem, pelo lugar, agradeço também o espaço. Eu fiz uma pré-eleção ontem para os atletas, antes deles virem para cá, dizendo a ele que esse provavelmente será o jogo mais importante do ano. Copa do Brasil é um evento muito importante, não só do ponto de vista de competição, mas do ponto de vista financeiro também. E a nossa pretensão é passar dessa fase, sim. Fizemos um bom jogo no primeiro, contra o Corinthians lá no Barradão. E Fernando Miguel trocou Vitória pelo Vasco. Como que o senhor viu essa transferência? É como um ciclo normal, né? Fernando Miguel é um atleta brilhante, um caráter brilhante, um atleta dedicado, 5 anos de trabalhos prestados ao Vitória. Nos trouxe essa demanda, um convite para 2 anos de contrato no Vasco da Gama. Nós achamos conveniente e adequado atender o atleta nesse momento e, obviamente, buscar no mercado outro goleiro, que já estamos trazendo aí para substituí-lo. Já tem um nome? Já estamos em negociações avançadas aí, nas próximas horas ele vai ser divulgado. Presidente, no ano passado, Vitória veio a São Paulo no momento em que o Corinthians voava, uma sequência incrível de invencibilidade, o Vitória quebrou essa invencibilidade. Pode aprontar outra aqui? Claro, nós estamos aqui para isso, né? Nós, os últimos 2 jogos que fizemos com o Corinthians, fizemos muito bem, né? A gente até brinca com o Mancini que ele aprendeu a jogar contra o Corinthians. E tem razão, hein, presidente? Tem razão. Desde o ano passado, quando comandava a Chapecoense, se tem um time que dava trabalho pro Corinthians, eram os times comandados pelo Wagner Mancini, e fez um bom jogo lá em Salvador, hein? Esse aí é o provável time do Vitória, a gente estava acompanhando aí o presidente do Vitória, o Ricardo Davi, e olha aí, ó, a provável escalação. É um bom time, hein, Facincani? Eu acho que deveria estar numa posição mais tranquila no Brasileirão. É time que pode surpreender hoje, hein? Claro, o Aderlan, que é um zagueiro que era do São Paulo e tem experiência europeia, jogador
rodado. Sim. O William Correa e o William Farias, os dois meias da equipe do Vitória, não acho jogadores descartáveis, muito pelo contrário. O Neilton, com a cabeça no lugar, é um bom atacante. Tem Nilson bem no Vitória. O Denilson fazendo também. muitos gols. Tem feito gols, ou seja, não é um time que no papel você coloque como descartável, favas contadas, muito pelo contrário. Até porque no ano passado, essa base aí ganhou do Corinthians. Sim. Né? Foi quando começou aquele período de turbulência do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A primeira derrota do Corinthians na competição, pós o primeiro turno, foi para o Vitória. Né? E aí depois o Atlético Goianiense, o Corinthians deu uma degringolada, mas mesmo assim conseguiu se manter devido ao primeiro grande turno que havia feito. Agora, muito cuidado. E no ano passado o Mancini teve 2 jogos em Itaquera. Uma vitória e um empate. Um empate com a Chape, 1-1 Primeira rodada. na primeira rodada, e a vitória por 1-0. Olha nesse Vamos jogo, hein? aguardar, Pra jogão. Você tava difícil falando da apostar velocidade ficha, hein? do Pedrinho, eu tava de olho ali na arrancada do Neilton. É. Mas tem uma galera tweetando aí, a maioria tá achando, Calheiros, que da Corinthians. Tô vendo aqui 3-0, 2-0. É que Copa do Tuita lá. Brasil, dessa questão que o Fascani falou, né, das vantagens financeiras, econômicas, a gente viu aí o presidente do Vitória conversando com o Jackson Pinheiro, ele muito simpático, mas a gente percebe o foco dele. Você viu? Claro. Pro Vitória é o jogo do ano. É importante. É o jogo do ano e sem dúvida vale muito pro Vitória, que tem uma torcida apaixonada. A Vitória tá se estruturando cada vez mais, precisa também muito dessa competição. Vamos abrir o baú? Promessa de jogaço essa noite. Vamos lá. Corinthians e Vitória ao longo da história, Calheiros e Facincani, ao todo foram 40 jogos, Olha. sendo 23 vitórias para o Corinthians, 6 vitórias, 6 conquistas para o Vitória e 11 empates na conta. Isso ao longo da história, juntando todos os campeonatos. Agora nós vamos com o confronto Corinthians e Vitória na história da Copa do Brasil, para a gente tentar funilar um pouquinho mais os números, já que aqui sobra para o Corinthians. É o seguinte: Corinthians e Vitória na Copa do Brasil são apenas 3 jogos, Facincani sendo uma vitória do Corinthians, um empate e uma vitória para o Vitória. Pois Tudo é. igual. É o jogo do desempate. Tudo igual. Olha Tudo o que a gente igual. está falando aqui. Ó. Tudo igual, equilíbrio, porque ao longo da história o Corinthians sobra, mas na Copa do Brasil a escrita é outra. A escrita é outra, né? Então, é um tirateima muito bacana. Bom, eu sou um suspeito a respeito de Copa do Brasil, porque é o torneio que eu mais gosto aqui no Brasil, né? Não que eu não goste do Brasileiro de Pontos Corridos. Eu acho que o Brasileiro de Pontos Corridos deve e é uma grande referência hoje em termos de estrutura daquilo que a gente propaga de futebol brasileiro. Mas a Copa do Brasil, em termos de dinamismo, de ser um torneio legal, não tem a Se dúvida. resolve em tempo normal ou na penalidade? Vou chutar aqui. Pra mim vai no pênalti. Pênalti? Pra Se mim vai for, ser. eu vou gostar ainda mais, porque eu gosto de pênalti. E olha,